a prorrogação do plano que foi intitulado como BEM, isto é, a medida 936, sendo prorrogada, sendo reeditada, ela, em 2020, ela se transformou na Lei 14.020, e essa lei, basicamente, ela trouxe a possibilidade das empresas efetuarem aí a manutenção dos contratos de trabalho com reduções de jornada de trabalho de 25%, 50% e 70%. Então, nós estamos hoje com um projeto de lei, inclusive, hoje eu fiz uma nova consulta para ver em que estágio está. Esse projeto de lei é um projeto de lei desenvolvido por um senador que está apresentando e está aguardando ele ser ingressado para a sua votação, para a sua deliberação. Nesse projeto de lei, ele prevê a abrangência desse benefício por 180 dias, isto é, por 6 meses. Já o projeto de lei do governo, ele prevê só para 4 meses. Inclusive, o projeto do governo já previa para abril a agosto. E o mês de abril, de uma certa forma, a levar todo esse tempo que estão levando, não sei, ele deverá estar extremamente prejudicado. Como foi já apresentado em outros eventos aqui, essa redução, ela permite que o trabalhador reduza a sua jornada de trabalho, nessas 3 formatações. Inclusive, no projeto de lei não fala em limite da remuneração, né, mas fala simplesmente de que as reduções serão, como outrora, 25%, 50% e 70%, sendo que a parte que sofreu a redução, ela vai ser complementada por um auxílio, nesse caso, é o que nós chamamos do BEM, é o auxílio que o governo estará subsidiando. No ano passado, esse subsídio, ele teve como base o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, que hoje, o valor atualizado dele, máximo, é de 1.911, se não me engano, 1.911,84. E aí o trabalhador ele teria esse complemento proporcional ao valor que ele teria direito de seguro-desemprego, dentro das várias alternativas de redução. E, com isso, deve prevalecer todas as outras regras de comunicação, de demissão, se ocorrer demissão, o que tem de estabilidade do trabalhador, porque o trabalhador ele adquire estabilidade de 1, 2 ou 3 meses, dependendo do tempo em que ele fica nessa situação, mas o objetivo principal é o de manter os empregos. Há uma estimativa de que, se isso for aprovado, será obtido aí uma preservação de cerca de 4 milhões de empregos, com um custo da ordem de 10 bilhões de reais. E pode estar se perguntando, bom, e da onde vai sair esse dinheiro para esse custeio? Existe também um estudo do qual há a possibilidade de se utilizar parte do seguro-desemprego e parte do FAT. FAT é o Fundo de Amparo do Trabalhador. Esse fundo sempre foi mantido, pelo menos nos velhos tempos, aí esse fundo, ele sempre foi mantido através da contribuição sindical, porque dela, 20% do valor arrecadado
era destinado a esse FAT. Como ela ainda existe, só que passou a ser facultativo, então o FAT ele tem a sua, vamos dizer, a sua manutenção através dessa arrecadação. Lógico que tudo isso pode ser um repeteco do que nós tivemos em 2020. Se for um repeteco, facilita bem, porque por tudo que nós acompanhamos, por todas as empresas que se utilizaram desse sistema de redução, isso foi muito produtivo e deu para as empresas conseguirem manter o seu quadro, conseguirem manter um distanciamento, conseguirem manter sua produção e, de uma certa forma, evitar vamos dizer, uma propagação dessa pandemia que aí está. Agora, tinham aqueles que ficaram numa situação muito delicada, que são as pessoas intituladas pessoas que estão no grupo de risco. E essas pessoas, o ano passado, imediatamente elas eram afastadas, tinham o seu contrato de trabalho suspenso. Então, as empresas se utilizaram de N malabarismos, que tiveram, os RHs tiveram que ter aí um jogo de cintura enorme, porque atuaram com concessão de férias antecipada, alguns deram licença, mesmo licença remunerada, outros fizeram acordos de compensação para que essas horas viessem a ser compensadas lá na frente, imaginando que essa pandemia ela estaria sendo eliminada, encerrada no ano de 2020, e para 2021 só restasse resquícios dela, e o que ocorreu foi justamente o contrário. Pelo menos aqui nós estamos vivendo uma situação de aumento a cada dia que passa. Então, essa suspensão, muitos usaram, e ela se tornou eficaz para o profissional de baixa renda. Por quê? Porque o profissional de baixa renda, falando em empresas com faturamento anual até 4 milhões e 380 mil, essas empresas, elas poderiam fazer, em 2020, a suspensão do contrato de trabalho, pelos períodos que foram autorizados, e o profissional, ele recebia esse auxílio, o bem, diretamente do governo, e um valor muito próximo do seguro-desemprego. Então, se considerarmos que o trabalhador estava em sua residência, que ele não tinha gastos com refeição, com deslocamento, com uma série de despesas que, por mais que tenham seus reembolsos e os benefícios, como sempre foram mantidos, não tiveram nenhuma alteração, então, o líquido que ele receberia pode ser até que fique, como alguns casos nós tivemos aí, ficou de igual valor ao que ele recebeu do MEI. Então, foi uma situação muito adequada e economicamente muito boa. No entanto, para aqueles cujo salário ficou superior a R$3.000, aí já houve uma necessidade, eventualmente, de se fazer um acordo, empresa, profissional, e, eventualmente, até envolvendo o sindicato dos empregados, para que ele pudesse ter um complemento da própria empresa, para não sofrer uma redução tão grande. Já para as empresas cujo faturamento anual ultrapassa os 4 milhões e 388 mil, aí a empresa tinha que, obrigatoriamente, complementar com 30% do seu salário. Então, aí se tornou um pequeno equilíbrio que deu para que muitos dos que estiveram nessa situação, pelo menos
eu diria que se eu fizer uma estatística de todas as empresas às quais eu atendi, tanto pelo sindicato onde eu atuo, como particularmente, eu posso dizer que 95% das empresas, utilizando dessa ferramenta, desse mecanismo que foi criado, atendeu perfeitamente, não tiveram muitos problemas. É óbvio que muitas empresas tiveram que investir, tiveram custos adicionais, mesmo com toda essa, vamos dizer, essa estrutura que foi montada para que houvesse a preservação do emprego. Então, eu calculo que a aprovação dessas novas medidas, elas devam seguir rigorosamente os mesmos critérios que foram adotados no ano de 2020. Isso deve acontecer a qualquer momento, só depende de uma inclusão no sistema de votação lá do Congresso, e ela ser ou uma edição de uma medida provisória do governo e depois é submetida a uma aprovação, mas tudo isso depende realmente de o ânimos de se fazer isso e de se tornar realidade. Enquanto isso, nós estamos aí com muitas empresas paradas, sem nenhuma atividade, empresas do comércio, principalmente, empresas de serviço, empresas de eventos estão totalmente paradas, sem nenhuma expectativa, porque ainda a indústria, o serviço ainda tem algumas atividades, mas o comércio, dependendo do comércio, não tem atividade nenhuma. Então, se faz necessário alguma medida nesse sentido, porque, do contrário, nós estaremos enfrentando aí algo muito ruim, que será demissão, porque a empresa não tem como mais suportar o trabalhador, mas uma demissão que ela mal conseguirá, de alguma forma, liberar o fundo de garantia do trabalhador, porque não vai haver dinheiro suficiente para poder pagar os direitos que esses trabalhadores têm. E nós nunca podemos esquecer que a demissão de um trabalhador, ela não é só o custo da rescisão do contrato de trabalho. Ela tem uma série de outras coisas que envolve aí, inclusive a parte de treinamento, a parte do meu objetivo. Meu objetivo, eu não posso nunca deixar de mencionar e repetir para vocês, que é a redução de 90% do passivo trabalhista das empresas. E vejam, hoje eu recebi uma nota, como advogado que sou, eu recebi uma nota do TRT, onde que uma vara de Poá, numa ação coletiva contra a empresa dos Correios, condenou o Correio no nexo causal do Covid-19. Aquele item que já foi um dos vídeos aí que eu apresentei e que é algo que as empresas têm que se preocupar, têm que se municiar, têm que agir, têm que, até se for o caso, fotografar o que está sendo feito, etc., está demonstrado aí. O julgamento, se não me engano, foi ontem. Trabalhadores do Correio em Poá, São Paulo. Ok? É uma decisão de primeira instância, cabe recursos, isso pode ter ainda outros desdobramentos, mas veja, é uma ação coletiva dos empregados no Correio que moveram uma ação contra a empresa do Correio e a empresa do Correio perdeu. Agora, perdeu por quê? Porque, muito provavelmente, não estava adotando tudo aquilo que
eu pelo menos tenho apresentado aqui, tenho elencado, tenho listado em termos de prevenção, justamente para evitar o passivo trabalhista, que eu intitulei Passivo Trabalhista Pós-Pandemia, porque esse é um passivo trabalhista que vai engrossar o passivo trabalhista daquelas empresas que não seguem alguns rituais e algumas orientações que eu tenho já elencado e listados